Olá, meus amigos, tudo bem? Uma ótima noite para você. A partir de agora, aqui pela Rádio Valinhos FM 87,9, também pelas nossas redes sociais, começando mais um programa Marcha pela Acessibilidade. Esse espaço em que a gente usa para falar dos direitos da pessoa com deficiência, mas que também todo dia e todo programa, toda quinta-feira eu bato. Quando a gente fala dessa acessibilidade, nós estamos falando da acessibilidade na saúde, na educação, a acessibilidade a um remédio, a um transporte. Nós não vamos deixar essa acessibilidade ficar voltada só àquela questão realmente da pessoa com deficiência. É a acessibilidade à cultura, a acessibilidade ao lazer. Então, nós estamos hoje, sabe, com um imenso prazer, eu anunciei ela semana passada, e depois eu esqueci que eu não tinha confirmado ainda, me deu um medo, eu falei, nossa, mas fui procurar nas conversas de WhatsApp, estava tudo certinho mesmo. Vamos conversar hoje com a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Valinhos, a minha amiga Cláudia Melchert. Cláudia, uma ótima noite e é um prazer recebê-la na Rádio Valinhos FM e também no programa Marcha pela Acessibilidade. Oi, Wagner, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. O prazer é todo meu, é sempre importante a gente estar falando de um assunto que requer muita atenção e com você, que tem tanto conhecimento, tanta propriedade para falar sobre a causa, né? Então, o prazer é todo meu, fico lisonjeada pelo convite, muito obrigada e vamos que vamos nessa pauta. Vamos lá. Semana passada, Cláudia, eu levei um puxão de orelha porque falaram que eu não fiz a minha autodescrição quando começou o programa. Isso nós estamos falando de um programa de acessibilidade, tá bem? Um dia vai chegar o momento da gente ter o intérprete de Libras, por enquanto ainda não temos essas condições, mas então, eu sou um homem moreno, cabelos preto, meio branqueado já pelo tempo, meio grisalhos, uso óculos, camisa branca, estou com o fundo, o estúdio da Valinhos FM 87,9. Então, se a Cláudia também quiser fazer a sua descrição, fique à vontade, Cláudia. Muito obrigada. Bom, eu sou uma mulher de 40 anos, com carinha de mais nova. Adoro falar isso na minha autodescrição. Eu me autodeclaro como parda, uma mistura aí de branco com índio. Tenho o cabelo um pouco para cima dos ombros, cabelo liso. Estou vestindo uma blusa rosa com bolinhas brancas. Tenho os olhos também escuros, cabelo também escuro. E ao fundo tem umas imagens de viagens. Muito bem. Cláudia, fala um pouquinho da Cláudia. A Cláudia é valinhense? A Cláudia, qual a formação da Cláudia? E como que você chegou até esse universo de conselhos, de pessoas com deficiência? Fala um pouquinho para a gente, Cláudia. Claro. Bom, eu sou valinhense, nascida aqui em Valinhos, nunca saí daqui. Sou advogada há 17 anos e sempre fui muito ativa em participar em tudo que tem na OAB. E dentro dessas participações, uma das é Conselho Municipal. Então, nós, advogados, recebemos um e-mail convidando para participar de conselhos municipais, e na ocasião em que foi encaminhado para participar do Conselho da Pessoa com Deficiência na gestão anterior, a gente estava na pandemia ainda, não tivemos nenhum advogado ali que respondeu o e-mail, né, mostrando essa disponibilidade. Eu fazia parte da diretoria, é algo que eu estudo, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu estudo a causa, eu sou pesquisadora, integro um grupo de pesquisa, e uma das questões ali que eu pesquiso é políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, e a minha orientadora, ela é bem especialista na causa do autismo. E então, em razão disso, eu senti que eu tinha uma aderência, e então eu falei, eu posso participar do conselho. Cheguei no conselho e me apaixonei de cara, né? Eu vi o quanto que a gente pode contribuir na vida de cada um que ali precisa de nós. E com essa paixão para a diretoria atual da OAB, eu falei, olha, eu quero ser reconduzida, posso ficar mais uma gestão no conselho? E aí foi me permitido, eu estou como presidente aí na segunda gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Valinhos. É um momento, esse universo, né? A gente, às vezes, a vida
ela tem essas mudanças na vida da gente, né, Cláudia? De repente, você que não vive essa situação, aí chega e começa a se envolver, contribuir, e também a gente, muitas vezes, né, Cláudia, quem está fora, não, até eu mesmo, tendo a deficiência, mas eu não consigo entender toda a deficiência, não é toda a deficiência também que eu entendo esse universo, e a gente vê que assim, tem muitas peculiaridades quando a gente está falando de deficiência, Cláudia. Exatamente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu não advogo nessa área, né? Minha área de atuação é outra, mas sou justiceira desde que eu pensei um dia ser advogada, né? Já incorporei a justiceira. E quando você chega e se depara, ouve os relatos das famílias, vê que você está em 2023 e ainda tem uma exclusão imensa, é uma dor no coração tremenda, né? Então, toda aquela justiça social que você vê desde a Constituição Federal de 1988, e a gente está em 2023 e as pessoas ainda são excluídas, as pessoas ainda são de maneiras assim, né, esdrúxulas, totalmente ofendidas, muitas vezes, por conta da sua deficiência, é uma revolta muito grande e estou na luta. Eu falo que o que as pessoas com deficiência precisarem de mim, contem com uma justiceira, ali estarei. Não, isso é muito legal. Quando eu me refiro a Cláudia, eu falo sempre, essa Cláudia é uma que a gente fala ponta firme. Aí que eu levo um monte de problemas para a Cláudia. Para Cláudia, 7 horas da noite, 8 horas, eu fico mandando áudio. E eu fico super feliz, porque eu me sinto útil e é efetivamente o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que a partir do momento que você está ali disposto a fazer algo, você realmente precisa fazer. E aí, nessa linha, a gente poderia falar um pouquinho o que é o conselho, podemos, Wagner? Sim, claro, é muito interessante, porque até hoje, Cláudio, falando, né, divulgando e conversando com uma pessoa, e ela veio me perguntar, mas o que é o conselho, o que faz? Aí o que tem as pessoas, quando vê falar conselho, o primeiro nome que vem é o conselho tutelar. Ah, é o conselho Sim. tutelar? Não, aí tem que explicar que não é o conselho tutelar. Os conselhos de direitos têm uma outra função, Cláudia. Exatamente, né? E é uma conquista que veio também com a Constituição Federal, lá em 1988, né? Que é a participação popular. Então, é a população participando da formulação de políticas públicas. Os conselhos municipais, eles são constituídos metade representantes do governo municipal, no caso do Conselho Municipal, do estadual, metade do estadual, e do federal, metade ali do federal. E a outra metade, os outros 50%, da população. E quem da população? E aí a gente tem que ter uma lei municipal, no nosso caso, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, regulando quem vai poder participar pela sociedade civil. Hoje, a gente tem uma crítica muito grande na Lei Municipal de Valinhos, que é que a gente não tem nenhuma cadeira específica para a pessoa com deficiência. E aí a gente já entra naquela questão nada de nós sem nós. Então, como que a gente vai sugerir e formular políticas públicas se eu não tenho ali efetivamente uma pessoa com deficiência? Tá para ser alterado, isso daí é uma novidade, então já tá para ser alterado, é uma lei antiga, não vou lembrar agora o ano dela, mas o Wagner vai lembrar, porque ele já foi do conselho quando começou. E tá tantos anos dessa forma, né? Ah, mas quem tá ali falando pela pessoa com deficiência? Então, a gente tem ali as entidades. Então, aqui na nossa cidade, quem atende a pessoa com deficiência é a CESA e a PAI. Então, a CESA e a PAI tem uma cadeira ali, tem representantes. Fora isso, a gente tem entidades de direito, né? A gente tem a Dorothy, temos também a assistencial, que é a ACES, e temos, então, uma vaga ali para patrulheiros e uma vaga para OAB. Então, a gente precisa efetivamente ter uma vaga ali para a pessoa com deficiência ou para seu representante, para que eles realmente tenham legitimidade. E aí você pode me perguntar, né? Ai, Cláudia, então não tem ninguém com deficiência no conselho hoje? Temos sim. Representantes do governo. Então, a gente tem ali da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, nós temos, sim, representantes, mas a gente precisa que a sociedade civil esteja ali enquanto pessoas com deficiência.
E dentro também, né, das funções do conselho, além da gente participar na formulação de políticas públicas, também tem o poder ali fiscalizatório, que é onde o Wagner falou, né, já é tarde, eu estou mandando uma mensagem, a gente está se falando, as demandas precisam chegar no conselho para a gente, além de construir políticas, a gente correr atrás do que precisa ser melhorado, do que precisa ser solucionado. Ô, Cláudia, deixa eu até me desculpar com você. Houve algum problema técnico aqui que nós não estamos indo para o ar, mas nós estamos gravando. Então, terminando o programa, nós vamos colocar o programa no ar, tá? O pessoal da técnica já me brifou aqui. Falou, toca o programa, mas eles estão mexendo em alguma parte técnica que não... como dizem, né? A tecnologia veio para resolver problemas que antes a gente não tinha. Então, estamos aí nessa situação. E, Cláudia, você falando dessa questão da participação, primeiro, já é até um avanço, porque, pelo menos no Conselho de Valinhos, eu acho que assim, é a primeira vez que tem pessoas com mais do que uma pessoa com deficiência. Tá? Porque eu lembro que eu já cheguei a ser o único a ter uma deficiência. Hoje, né, nós temos aí outras pessoas com deficiência no conselho, aquela história do nada, né, sobre nós, sem nós, também ali para dar a sua opinião. E também, isso também chegar até a sociedade civil, tá? Essa participação. A pessoa com deficiência, um pai, uma mãe que está ali representando essa pessoa com deficiência. Então, eu acho que assim, serão avanços importantes que o Conselho de Valinhos vai realizar no próximo ano, nas próximas oportunidades. Sim, realmente. Eu vejo que, quando eu cheguei ali no Conselho, era um Conselho que estava totalmente parado, né, em especial por conta da pandemia, e aí foi um grupo que realmente resgatou. A gente resgatou de pedir para o poder público indicar pessoas com deficiência, a gente conseguir fazer reuniões com secretários e colocando o que é o conselho, por que nós ali estamos, fazendo uso da tribuna ali dos vereadores, né? Ainda é uma luta que entendam que é importante que, quando vai propor uma lei que tem uma pauta da pessoa com deficiência, que consulte o conselho, porque a gente participa da formulação de políticas públicas, né? Então, a gente vem lutando e eu vejo que tem conquistas. Mas a gente tem que muito avançar. A gente tem muito a avançar. Mas se a gente pegar que nada tinha e estamos construindo, é realmente um avanço, né? A gente tinha também um plano de defesa da pessoa com deficiência do Conselho. Ele foi elaborado final de 2015, então ele seria para a gestão 2016-2018. Esse plano nós estamos atualizando no momento, estamos com uma comissão para fazer essa atualização e pedindo para cada secretaria municipal o que você tem de políticas públicas em prol da pessoa com deficiência, né? Não para a gente criticar, mas para a gente ter conhecimento e aí sim a gente começar a trabalhar na questão da formulação realmente das políticas públicas. Sim, porque quando a gente fala dessa questão do direito, da acessibilidade, primeiro que assim, né, Cláudia, não o conselho é para abrir os olhos da população de que o deficiente não é aquele que ficou marcado, só aquele desenho da cadeira de rodas, não, é o deficiente visual, sabe, o surdo, o auditivo. Aprendi essa semana passada, que é surdo e auditivo, ó. Eu não sabia nem que tinha essa diferença, mas tem o surdo e o deficiente auditivo ali no meio. O cego, enfim, o conselho ele tá porque, assim, a política ela é transversal, principalmente no poder público. A gente tem a educação, você tem o esporte, e, assim, essas pessoas têm que ter condições de chegar até esses locais, Cláudia. Exatamente, precisam. E aí, até uma crítica que eu tenho feito é que hoje a Casa dos Conselhos, onde seria um ponto de referência para as pessoas procurarem, ela fica num lugar muito escondido, né, Wagner? Até você acompanhou comigo, a gente atendendo ali uma deficiente visual, o quanto que eu me arrependi de simplesmente dar o endereço e marcar de atender com ela ali, né? Porque a dificuldade para chegar até ali, a gente não tem um ponto de ônibus próximo, é realmente escondido. Então, a gente precisaria que a Casa dos Conselhos estivesse num lugar mais acessível. A gente precisaria que tivesse alguma ferramenta no site para que a população pudesse encaminhar as suas reclamações ali.
né? Eu acho até que é importante a gente voltar para falar que a função da sociedade civil no conselho é uma função totalmente voluntária, ela não tem não recebe nada, ela é totalmente gratuita e voluntária. Então, eu estou ali como presidente do conselho, mas eu não trabalho para a prefeitura, eu não fico na casa dos conselhos. Então, como que as pessoas chegam até o conselho? Através da estrutura da prefeitura, que é a Casa dos Conselhos, onde atende todos os conselhos que nós temos no município, que são muitos. Você lembra quantos, Wagner? Acho que mais de 20. 21. 21, são né? 21 Então, é uma conselhos. estrutura, 21 conselhos, uma estrutura para atender todos esses conselhos. Então, se a gente tivesse ali numa localidade mais fácil, as pessoas conseguiriam ver e se interessar, o que é isso, pelo menos, né? E pelo menos alguma ferramenta onde você conseguisse levar as suas demandas até o conselho. Veja avanços, né? A gente tem contado muito com a ACESA, com a PAI, com movimentos como este, de divulgar o conselho, de falar para procurar o conselho para suas reivindicações, e aí a gente trabalha apagando o incêndio. Então, chega a demanda, a gente vai correr atrás de resolver aquilo, porque, de fato, a gente tem essa questão da falta da política pública. E a importância também, né, Cláudia, assim, da pessoa, você teve uma situação, essa que nós tivemos recente, que foi em relação às escolinhas lá da Secretaria de Esporte, mas da pessoa, ela registrar isso, ela entrar em contato com o conselho e deixar isso registrado, porque, assim, são números, né, e o poder público, ele trabalha com números. Então, assim, se, de repente, essa mãe ela acaba passando batido, não reivindicando, não só nesse caso, mas em outros casos também, a situação não vai acreditar. Porque eu já ouvi muito falar assim, comércio, a gente fala, mas você é o primeiro deficiente que está vindo aqui. Não, aqui não vem deficiente. Eu não vejo deficiente. Então, a gente precisa, e o conselho é esse espaço, que as pessoas procurem o conselho, levem as suas reivindicações, e para que, a partir daí, o conselho possa oficializar o poder público. Exatamente, né? Não só o poder público, como qualquer outro órgão que realmente a gente precisa. A gente já teve situação de supermercado, de não ter o carrinho adaptado, então, escola particular, de negar matrícula, e aí a gente encaminhar o ofício, aí a escola fala, não, foi um mal entendido, tá aqui a matrícula. O que a gente precisa lembrar sempre é que a gente está no processo de mudança de cultura. E como que eu vou fazer essa mudança de cultura? Fazendo com que o outro pare e pense. E eu só vou fazer com que o outro pare e pense se eu conseguir dialogar com ele. Então, a gente precisa que as demandas cheguem para o conselho, que o conselho trate essa demanda com a sua, né, a necessidade, a prioridade que precisa e com o cuidado necessário. Olha, existe uma lei, existe eu acho que a gente... Oi, Cláudia. Eu voltei. Eu voltei também. Será que até onde que foi? Eu estava falando que a gente está trabalhando num processo educativo, né? Então, a gente precisa realmente receber essas demandas e direcioná-las com todo aquele cuidado, aquela formalidade que requer esse ato. E por muitas vezes eu peço para as mães, né? Geralmente são as mães, mas são as famílias como um todo. Falo, olha, eu preciso que me mande um e-mail. Eu não consigo. Então, eu preciso que venha até aqui na casa do conselho e faça isso por escrito. Porque a gente tem que ter documentado. É como você colocou, são números, são reivindicações. E algo que a gente tem pleiteado, e que eu acredito que vai sair nesse governo municipal, pelo menos é o que tem de promessa aí, é o mapeamento da pessoa com deficiência. Quantos são, né? Onde estão, para que a gente dê prioridades para as políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas para todas as áreas, para todas as deficiências. Porém, a gente sabe que não tem recurso para todas. Então, exemplo, onde eu tenho o deficiente visual e o cego? Eu tenho na região X, é a maior concentração. Vamos começar por ali, colocar os semáforos, então, com botoeira. Vamos começar por ali, fazer toda a sinalização necessária. Então, a gente precisa desse mapeamento para começar efetivamente impor as políticas públicas de forma assertiva. Senão, a gente fica de uma forma muito aleatória, né?
Hoje a gente tem muito ouvido falar do autismo, mas e todas as outras deficiências? Elas existem, elas estão aí e a gente precisa desse olhar. Sim, o autismo, acho que foi 2012 que teve a lei. A partir daí, as redes sociais impulsionaram muito essa questão do autismo, das deficiências, dando aquela visibilidade que a gente era muito difícil você chegar até um rádio, uma televisão. Hoje as redes sociais acabaram encurtando e trazendo essa questão. Você falou muito bem, eu ouço muito, mas agora pessoas falam assim, o autismo virou moda. Eu falo, não é. O autismo só existe agora. Na verdade, assim, não tinha esse mapeamento. As pessoas, muitas vezes, ele era tratado como uma outra coisa ou simplesmente não era nem diagnosticado, né? Não, acabava passando batido. E hoje, nós estamos, como você bem nos disse, nós estamos num processo de mudança. E as pessoas estão entendendo. E o autismo, ele está abrindo muitos caminhos também, até para outras deficiências, movimentos de mães, sabe? Porque ela vai através do autismo, mas outras deficiências que acabavam passando despercebido, Cláudia. E até é importante a gente colocar que o autismo, a lei, né, quando ela chegou ali para equiparar o autismo como deficiência para os termos legais. Então, para ter direitos, para conseguir valer-se daqueles direitos que a gente já tinha ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, ainda a gente tem uma discussão muito grande de pessoas falando, olha, o autismo não é deficiência. Mas ele está equiparado como? Então, eu considero como uma deficiência que a lei está equiparando para todos os direitos, né, todos os direitos legais ali. Então, a gente ainda tem uma discussão, e aí essa pauta fica a todo momento sendo falado, sendo colocado, e a gente entra em tantas outras discussões ali, né, em termos de níveis de apoio, 1, 2, 3, e aí acaba que é o que a gente mais tem ouvido e visto aí dentro das mídias, não deixando de existir todas as demais deficiências. Sim. Ô, Cláudia, o censo, ele trouxe alguns números, e aí a gente acaba tentando entender até aquela metodologia que foi feita, né, para você entender os números reais. Hoje, tentando entender, estudando um pouco, aí falam que a metodologia foi uma metodologia diferente daquela lá de 2010, daquele censo que deu, né, com mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, agora vem para 18 milhões, quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E assim, aí você falou que a gente tenta, Valinhos está se preparando aí também para fazer um mapeamento. Porque se a gente for pegar um exemplo do censo, eu não fui recenseado. Eu acho que seria até bom a gente falar que o censo que a gente, né, o censo que a gente está falando agora é a nível federal. O que a gente quer é que é municipal. Cláudia? Voltou. Voltou. Estou aqui. A gente falava do Não censo. sei quem caiu. Entre o nível municipal e o nível federal, que é o censo, né, falando da federação. Isso, que é o que a gente teve recentemente, né, da federação, que estava batendo na porta das nossas casas, e a pessoa com deficiência foi por amostragem. E essa amostragem. Aí agora, assim, porque essa importância da gente entender, né, essa amostragem que foi feita e que essa aproximação. E quando Valinhos realizar, né, esse censo, essa pesquisa, para que apareça também aquilo que nós falamos agora, vai aparecer muito autista, né, muito autismo, né, mas também aquilo das outras deficiências, principalmente, por exemplo, Cláudia, a pessoa surda. A gente percebe que as repartições públicas elas não estão preparadas para receber a pessoa surda deficiente auditivo. Não estão. Não estão. Quando a gente pensa na acessibilidade, a gente tem que pensar que a acessibilidade ela não é só arquitetônica, não é só a parte física. A acessibilidade ela é muito além. Acessibilidade a serviços, a produtos. Então, ela vai num leque muito grande. Então, a gente precisa o quê? Que a pessoa que precisa de um intérprete de Libras esteja lá um intérprete de Libras. Voltou?
Hoje A tá internet está complicado, mas nós judiando. vamos, nós Já é somos brasileiros. quinta-feira. Quinta-feira, esse horário já tem muitas lives, as internets É, já estão, ó. Mas não a gente desistimos. precisa, num todo, né? A gente até conversava há pouco tempo que se preocupa muito em ter, tem uma rampa. Então, a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, ela conseguiu entrar. Tá. Que altura que está o bebedouro? Que altura que está o balcão do atendimento? Então, são tantas situações nesse acesso da pessoa, tenha ela qual a deficiência que ela tiver. Então, intérprete, libras, a pessoa cega, piso tátil, né? O semáforo com sonoro. Então, são diversas situações que precisam ser adequadas para que a gente tenha acessibilidade. Um site, a gente precisa. Então, são muitas coisas que a gente precisa avançar de alguma forma, né, Wagner? Com certeza. Cláudia, a gente pensa em tudo isso, pensa que está muito longe da gente, né? Só um depoimento rapidinho. Eu, né, mudei para um condomínio agora em 2022 e eu confesso, quando me entregaram as chaves, eu não fui andar no condomínio. Eu só me lembro que a vaga para deficiente, a guia não era rebaixada. E aí eu falei, ó, se não rebaixar essa guia, eu não vou pegar a chave. E foi um sábado, quebraram tudo, arrumaram. Bom, pois bem, mudei para o local e um belo dia eu resolvo dar uma volta na área de lazer, né? Vou dar um pulinho ali na quadra. Aí a quadra tinha um degrau. Aí eu falei, agora deixa eu fiscalizar isso daí, deixa eu olhar. Fui para a churrasqueira, tinha escada. Para o salão de festa, um degrau desse tamanho. Aí falei, vou para a portaria. Para sair do prédio, para ir pela portaria, também outro degrau. Tudo bem, eles foram, né, muito solícitos, arrumaram, perceberam, mas, 2022 foi construído um prédio em Valinhos, um condomínio de prédios que não fizeram nada de acessibilidade, Cláudia, nada. Se eu não reclamo, ia passar batida. Aí a gente tem dois pontos, né? O ente municipal, que autoriza, sendo que a gente já tem lei referente Sim. a essa questão da acessibilidade, desenhos universais, e o construtor mesmo, que ainda não avançou com a sua mentalidade, né? Então é muito difícil. Mesma coisa quando você pensa num prédio com elevador. Esse elevador tem como entrar uma cadeira de rodas, né? Então são diversas situações que a gente precisa avançar enquanto ser humano. Antes da palavra deficiência, eu tenho a palavrinha pessoa. Todos nós somos pessoas. Isso daqui é universal? Isso é de livre acesso? E assim a gente vai pensando e evoluindo. Exatamente. Ô, Cláudia, o conselho, algumas pessoas, claro, procuraram, levaram reivindicações para o conselho e tem algumas realizações, conquistas, que foi através dessa reivindicação, desse pedido do conselho na cidade. A gente pode começar, por exemplo, com a festa do Figo, né? 30 anos 30 anos eu ia ver Mamonas Assassinas lá, não imagina. Tem mais que tem aquele parque municipal. E agora, com o trabalho efetivo do Conselho, se não está, né, a mil maravilhas, mas está a caminho, Cláudia. Sim, exatamente, Wagner. Eu falo que eu fico muito feliz das demandas chegarem, da gente poder levar e delas serem atendidas, né? Eu acho que traz muita felicidade, muita gratificação, porque realmente é uma luta. Então, cada demanda atendida é uma vitória e um ânimo para você não desistir de lutar. Vamos continuar, né? Então, a gente teve essa demanda ali do Parque da Festa do Figo, nós levamos isso para a prefeitura, inclusive eu tive uma reunião com a prefeita ali, enquanto conselho. Nós conseguimos um engenheiro que fez um laudo totalmente de forma gratuita, a gente anexou nesse pedido do conselho, e as obras começaram. Então, o secretário ali de obras também deu maior atenção, esteve conosco ali no Parque da Festa do Figo, analisando, secretário de Cultura, de Esportes, que é o responsável ali pelo local, e eles deixaram bem claro, é um espaço antigo, não tem como a gente derrubar tudo e fazer tudo de novo, mas a gente vai fazer todas as melhorias que forem possíveis. E começaram, né?
Eu fiquei muito feliz em receber um vídeo do primeiro dia da festa da festa junina, ali no show do Lua Santana, né? E ver no espaço reservado para as pessoas com deficiência a quantidade. E tinha uma criança ali na cadeira de rodas, feliz da vida, podendo curtir o show. Eu fiquei muito feliz em ver o quanto que o nosso trabalho deu resultado. Nosso, porque você também estava ali conosco, né, nos ajudando, ali com a sua cadeira, tentando entrar no banheiro, nos lugares. Então, eu fiquei muito feliz de levar essa demanda e essa demanda ser atendida. Eu gosto muito de ressaltar que, embora a gente tenha uma lei, a lei é universal, todo mundo sabe que tem que ter acessibilidade, que tem que seguir, a gente ainda está em mudança de cultura, já falei aqui várias vezes. Então, a gente precisa levar para quem não tem conhecimento e para quem não sabe. Então, a gente levou uma demanda, a partir do momento que essa demanda é atendida, ela não é ignorada, eu vejo com bons olhos e vejo que a gente vai avançando cada vez mais. Então, a gente tem a gente tem a do Centro do Autismo, que está para ser inaugurado. Então, o Conselho foi recebendo diversas demandas de famílias, dizendo, olha, eu estou na fila de espera faz muito tempo, não tem vaga. Isso começou, Wagner, em setembro do ano passado. E até uma mãe que me marcou muito, é uma mãe que ela tem uma condição boa, teoricamente, ela consegue pagar uma escola particular para o filho dela, mas ela não tem a condição de colocar um plano de saúde, né, de colocar essas terapias de forma particular. Ela deu a prioridade ali para a parte educacional, que é dentro do que ela consegue. Então, por não estar na rede municipal, ela não conseguia uma vaga na CESA, porque a CESA tem um convênio com a educação do município. Então, a educação paga 100 vagas na CESA para que as crianças com autismo, então, sejam atendidas. Se não está na rede municipal, está na particular ou no estado, não consegue ser atendido ali. E aí o Conselho descobriu que a gente não tinha nenhum atendimento na rede de saúde do município. E levando essa demanda para a prefeitura, conseguiu-se que fechasse, então, um convênio com a PAI, e a PAI, então, disponibilizou 100 vagas, em setembro do ano passado. E ainda assim, ficaram mais 30 e poucos na lista de espera, e foi prometido, então, que fecharia 40 vagas, que é o que a CESA teria, que ia cobrir esses 30 e alguma coisinha, e ficaria ainda algumas vagas em aberto. Essa demanda de setembro até agora, até abril, ela deu um boom. Então, lá em abril, a hora que a gente puxou essa lista já tinha aumentado muito. E aí a gente começou de novo, olha, a CESA e a PAI não tem mais vaga, a CESA só tem as 40 que vocês não fecharam até agora, e o que a gente vai fazer com essa lista, que só cresce? A gente sabe o quanto prejudicial é começar as intervenções nos casos do autismo muito tarde, né? A gente não está falando que tem que fechar um laudo e falar, olha, tem autismo ou não tem, mas a gente precisa iniciar as intervenções de acordo com o que foi prescrição médica, e a gente, né, lutando por isso. E aí um dos avanços é realmente o Centro do Autismo. Então, o Centro do Autismo, ele está para ser inaugurado, é uma reivindicação que o Conselho, então, vem fazendo. A gente iniciou lá em setembro do ano passado, a gente fortaleceu em abril desse ano, e a gente conseguiu, né, com muita luta aí, que fosse olhada a causa, a demanda da lista de espera autismo. Então, o centro vai ter 60 vagas, tá para ser fechado 40 vagas com a CESA, e ainda a gente vai continuar com uma pequena lista de espera, que, de alguma forma, o município vai ter que dar conta. Então, são essas, assim, que mais me chamam a atenção, entre outras, né? A gente tem na educação, a educação, até hoje eu estava vendo um post e as pessoas reclamando bastante, a educação é uma porta onde vem muitas demandas. A gente está com quase 400 crianças na rede municipal com deficiência. Como dar conta de tantas coisas, né? Então, já tem um acompanhamento do Ministério Público, então a educação tem uma data limite para se adequar. Já vejo muita melhora, então a gente já tem as salas de recursos no contraturno, a gente tem muitos professores de educação especial sendo chamados no concurso público, então eu vejo uma melhora muito grande. Mas eu brinco com a Sandra, que é a coordenadora, né? Eu falo, Sandra, vamos combinar que o negócio começou a andar, não tem muito tempo, tem um ano que começou a andar, então tem um ano que começou a andar,
não vai realmente fazer milagre, mas a gente precisa pontuar as demandas. Então, chega as demandas, a gente encaminha, né? Eu falo demais, então vou só falar mais uma coisinha. A gente teve um caso de uma mãe que ela nos procurou, o filho dela não é verbalizado, é nível de apoio 3, e ele não estava com um professor de apoio. E ela entendia que aquilo que precisava e era uma recomendação médica. Então, a gente levou isso para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação disse, olha, a gente tem uma equipe que está acompanhando, essa equipe entende que não é necessário, a gente tem que desenvolver a autonomia desse aluno, e a professora da sala de aula também entende que não. Mas ainda assim, o médico entendia que sim. Então, a gente orientou essa mãe a entrar com uma ação judicial, e ela entrou com uma ação judicial. Entrando com essa ação judicial, a primeira coisa que a promotora de justiça determinou foi um estudo. Então, vem uma equipe que é do Poder Judiciário para poder analisar se realmente precisa daquele profissional de apoio ou não. Porque a lei, ela não fala que é obrigatório, ela fala que vai depender de prescrição médica. Então, o médico vai recomendar, mas a gente tem toda essa questão do olhar da educação, né? A gente precisa lembrar que a gente está trabalhando com a educação na perspectiva de inclusiva. Então, se eu tiver o meu filho com deficiência, com um professor ali só para ele, eu estou incluindo? Eu não estou incluindo. Eu estou criando a autonomia dele? Eu não estou criando a autonomia dele. Então, a gente precisa que essas crianças criem asas, que elas consigam ter uma vida adulta independente. Existem casos e casos, mas a gente precisa efetivamente que isso aconteça, e é isso que a gente tem trabalhado também para mudar a cabeça de muitas famílias. Você tem um filho com deficiência, não é um coitado. Vamos lutar pelos direitos dele, dela, mas para que tenha também a autonomia que possa desenvolver como pessoa. Seu principal, hoje eu recebi um WhatsApp de uma mãe e falando que, Wagner, a pai entrou em contato comigo sobre o transporte, vai dar certo. E foi Verdade, uma cobrança do conselho, né? Outra conquista, porque atendia um certo número de usuários, outros ficando fora, e através de uma orientação eu liguei para a Cláudia, e a Cláudia pediu, faz um protocolo, né? Vai na prefeitura, faz um protocolo, deu todo o caminho, a mãe fez esse caminho, e hoje ela falou, acabei de receber uma ligação da APAI, vai dar certo. Então, a gente... É outro caminho, né, Cláudia? Que essa realização do conselho. E conselhos, assim, para nós que somos de conselhos, às vezes ele é tão papel, tão burocrático, e quando a gente vê isso se cristalizando em direito, é muito gostoso. Sim, exatamente. É muito importante isso. Essa do transporte dá um pouquinho de trabalho, né, Wagner? Porque teve uma primeira licitação, ela foi vazia, não teve empresa nenhuma ali, né, para poder se habilitar. Eu estive conversando daí com o secretário de governo, né, e ele até comentou, ele falou, olha, se a gente não conseguir nenhuma empresa, talvez seja uma saída a gente tentar mudar o contrato da prefeitura com a CES e com a PAI e dar um valor para que elas tenham transporte. Então, ali tentando dar um jeito para que essas famílias pudessem ser atendidas. Então, demorou, porque daí teve que fazer uma nova licitação, e aí conseguiu, então, uma empresa para ser habilitada, e esse transporte está para começar. Que bom aí saber de famílias já recebendo ligação. O que me deram de devolutiva na prefeitura mesmo é que até o final desse mês já ia estar começando. Com certeza. Cláudia Melchert, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, seu tempo para a gente repercutir, falar sobre o Conselho Municipal, os direitos da pessoa com deficiência, aqui dentro do Marcha pela Acessibilidade, na Rádio Valinhos FM. Amiga, sabe, falar como eu estou feliz em conversar com você, eu não vou conseguir expressar em palavras, eu quero que, nesse momento aí, deixar livre para você usar o finalzinho do programa aqui da forma que você bem entender, Cláudia, e deixar os seus recados. Legal. Então, eu vou falar de uma temática que eu lembrei agora, que é a questão do cordão de girassol, que tem se falado muito, né? Não chegou ainda para o conselho por nenhuma família, mas a gente levantou essa demanda em razão da aprovação da lei federal. Então, a gente já tem uma lei municipal aqui no nosso município, ela foi aprovada não tem muito tempo, e nessa lei municipal
foi colocado, então, né, que o cordão, vou até ler para vocês, que fica instituído o uso do cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação e identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Valinhos. E aí foi colocado aqui o que é considerado pessoa com deficiência oculta, foi colocado que para os fins desta lei, são consideradas doenças, deficiências e transtornos ocultos, e aí numerou todas elas, e foi colocado aqui também que caberá, que o uso é facultativo, eu acho que esse é um ponto aí importantíssimo, tá? E que caberá aos estabelecimentos públicos e privados deste município desenvolver procedimentos de atendimento preferencial mais ágil aos que portarem, então, o cordão do girassol. E um outro ponto que foi colocado aqui na lei é que essas pessoas poderiam, de alguma forma, retirar esse cordão de girassol. E aí as pessoas estão perguntando, né, Wagner, que já chegou aí na marcha da acessibilidade, onde que eu retiro? Cadê esse cordão de girassol e tal? Depois que a gente teve essa lei municipal, foi aprovada a lei federal, tá? A lei federal, ela é bem mais curtinha, e a lei federal, ela vai dizer o quê? Ela vai falar que ela está alterando um artigo do Código de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, lá na Lei Brasileira de Inclusão com a Deficiência, teve uma alteraçãozinha para incluir essa parte. Então, o que é importante a gente tomar um certo cuidado? A gente tem uma lei federal que ela traz os conceitos de quem é considerada pessoa com deficiência. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em colocar pessoa com deficiência que não está ali na lei federal, né? Eu acho que é um primeiro ponto aí, porque senão depois a gente causa muita discussão nesses atendimentos prioritários. Nossa, mas todo mundo é prioritário? Quem de fato é prioritário? Né? Quem tem mais força? A lei federal ou a lei municipal? Então, a gente entra em todas essas questões, que eu acho que seria um ponto importante para se observar. E lembrar que é facultativo, não é obrigatório. E a lei federal, ela não fala que ninguém tem que te dar esse cordão. Então, se você quiser ir lá comprar, ok. Porém, a lei municipal, ela está um pouquinho diferente. Então, a gente vai depender de uma regulamentação de como que vai ser efetivamente isso. Nós discutimos no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Valinhos, se o uso do cordão, ele é uma forma de rotular, uma forma de excluir, ou se de fato ele vai favorecer, ele vai incluir, tá? Dentro do que nós discutimos, e ali, de novo, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências, foi entendido de forma unânime que, de certa forma, dificulta nesse processo de inclusão que a gente está lutando, porque você está rotulando a pessoa tem que estar usando alguma coisa, e até deram um exemplo, né? Uma coleira, então a pessoa tem que estar usando alguma coisa para eu saber que ela é uma pessoa com deficiência e eu vou tratá-la de forma diferente. Não, todas as pessoas precisam ser tratadas de forma igual. Então, até que ponto isso não é pejorativo? Até que ponto eu não estou indo contra o que a gente vem lutando? Então, nós combinamos dentro do Conselho que nós vamos divulgar a lei federal que instituiu o cordão de girassol, né, para as deficiências ocultas, e dá ênfase que é opcional. Usa quem entende que sim. Quem não quer, não usa. E eu até levei um exemplo dentro do conselho, eu vou trazer aqui para vocês. Quando foi instituída a carteirinha do autismo, a minha vizinha que tem 2 filhos com deficiência intelectual, ela chegou e falou, Cláudia, não tem para deficiência intelectual também? Seria tão importante meus filhos terem? Falei, olha, não tem, né? A carteirinha do autismo também é fruto de uma lei federal. Eu falei, não tem. E aí ela falou assim, seria muito importante. E agora, com essa lei do cordão de girassol, ela ficou muito feliz, porque ela entende que o filho dela utilizar aquilo, ela vai estar defendendo ele de risos, de tirar sarro, de não conseguir entender e maltratar, vão olhar com um olhar mais empático para ele. Então, a gente precisa entender casos e casos, vontades e vontades. Então, o objetivo do conselho é dar publicidade, o que é o cordão de girassol, porque não adianta as pessoas estar usando e ninguém sabe o que é, né?
Então, dar publicidade do que é e ressaltar que é opcional. Usa quem quer. Quem não quer, não utilize. E aí também me perguntaram, vai ter carteirinha? Não. O que a lei está dizendo é só utilizar o cordão de girassol. E aí, mas eu não vou pôr nada? Você pode pôr um crachá se você quiser, enfim, é o cordão que vai estar identificando. E, de novo, né, eu não sei como que o município vai regulamentar isso, né, a lei municipal que já existe, mas ele regulamentando, se tiver algum dos órgãos que vai fazer essa entrega desses cordões de girassol, é importante que também tenha uma campanha para poder cientificar toda a sociedade para saber ler esse cordão de girassol. Eu vou ver e eu não vou saber o que é, né? E aí também aproveitar e divulgar o símbolo do autismo, porque a gente sabe que tem muitas crianças que estão utilizando o crachá com o símbolo do autismo. Então a gente acaba dando um choque muito grande se não souber levar a informação de uma maneira correta para a sociedade como um todo. É um tema, como você disse, né? Ele é delicado também, porque se tratando de Brasil, o meu receio, assim, daqui a pouco tem um monte de gente comprando pelo Mercado Livre e usando sem ter o direito. Uma pessoa falou assim para mim, mas será que alguém teria coragem de fazer isso? Eu falei, tem coragem de fazer isso. Tem. Por quê? Uma fila de banco, fila de mercado, num órgão público, eu acho que até penso que a pessoa teria um pouquinho de receio, mas poderia fazer. Mas numa fila de show, por exemplo, sabe? Foi me dado o exemplo, mas se eu tiver num show, então eu posso entrar primeiro no cinema. Eu falei, a ideia é essa, claro, que você tenha, mas quem tem a deficiência. Então, isso daí, a hora que eu fui procurado, na verdade, 3 pessoas me procuraram para falar sobre. Uma estava bem tranquila de que a forma de usar, a outra levantou o seu argumento aí, argumento não, o que você acabou de falar, que é dessa rotular. Ela, nossa, mas eu preciso chegar com meu filho com a carteirinha, sabe, puxando meu filho pelo cordãozinho. Aí a gente tem que entender também aquela pessoa. E aí então, que entra... É difícil. É difícil. E aí que entra o cuidado de como as informações são divulgadas. Porque quem não foi lá e leu a lei e tá ciente que é facultativo, tá achando que é obrigatório, tá achando que tem que rotular mesmo os seus entes queridos com esse crachá, com esse cordão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como leva a informação para a população. Cláudia, a primeiro momento, quando eu ouvi minha vizinha, eu achei que tinha lógica. Depois, ouvindo as pessoas com deficiência, eu entendo que não tem lógica, tá? E eu abri uma enquete também no meu Instagram, até perguntando o que as pessoas entendiam como isso, e 90% entendeu que é uma forma pejorativa, que você vai estar excluindo ainda mais, colocando no quadradinho, né? A gente luta tanto para tirar do quadradinho, e aí eu vou pôr no quadradinho novamente. Cláudia, mais uma vez, Cláudia, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua explanação. Vamos marcar outros encontros aqui dentro da Rádio Valinhos FM, também no Marcha pela Acessibilidade. Muito obrigado mesmo, Cláudia. Olha, eu vou até aproveitar o seu espaço aqui e já divulgar que no final de outubro a gente tem aí a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente só vai conseguir fazer políticas públicas ou mesmo indicar para o poder público, né, para vereadores, enfim, para quem for assertiva, se a gente conseguir ouvir as pessoas com deficiência. Então, participem, estejam presentes, a gente vai utilizar, com certeza, essa ferramenta aqui do Wagner Alves para fazer a divulgação, mas para quem já quiser reservar, a gente vai estar, então, fazendo a Semana da Pessoa com Deficiência no final de outubro, tá? Então, já guardem aí, final de outubro, possivelmente na última semana, mas aí a gente divulga direitinho. Participem, estejam aí com a gente. Muitíssimo obrigada pelo seu espaço. São muitas as pautas. A gente até poderia deixar aqui como sugestão para as pessoas encaminharem o que eles querem, né, ouvir, o que eles querem saber. E tem tantas pessoas legais que podem estar aqui participando. Hoje eu estive com a Ellen é uma mulher extremamente empoderada,
que ficou uma pessoa deficiente adulta, então a gente tem toda essa mudança muito grande que acaba acontecendo na vida das pessoas em razão disso, né? É algo que todos nós estamos sujeitos. A gente tem também a doutora Juliana, que é da comissão lá da OAB, que tem um filho com síndrome de Down, então tem a dor, né, de ser discriminado, de muitas vezes excluído, e também tem todas as vitórias. Eu acho que a gente tem que começar a compartilhar todas as vitórias de inclusão, que é assim que a gente vai mudando o mundo, então eu acho que é bacana também, né, Wagner? E tem no esporte, né, a gente falou um pouquinho aí da questão do esportes, o Thiago, que é do conselho, ele representa a Secretaria de Esportes, ele é alguém que tem muito conhecimento, ele vem ali da Unicamp, é docente, e ele vem trabalhar na Secretaria de Esportes para trabalhar a inclusão através do esportes. Então, eu acho que o Thiago também tem muito a agregar, trazer conhecimento aqui para vocês, o quanto que o esporte ajuda na inclusão e no desenvolvimento, né? A gente já teve aí 2 eventos maravilhosos. Então, a gente tem muitas pautas que a gente pode estar compartilhando e fazendo com que as pessoas possam, a cada dia, melhorar aí o seu dia a dia. Então, muito obrigada, parabéns por esse espaço, parabéns pela sua luta. Eu vejo que muitas vezes você está ali com poucos, mas você não desiste. Então, me tenha aí com você na sua luta, o que você precisar, não só o conselho, mas a Cláudia está à disposição. Muito obrigada, viu? E parabéns mais uma vez. Boa noite a todos aí que nos ouvem. Quem for pegar a gravação depois, espero que o conteúdo aí tenha agregado de alguma forma. Muito bem. Conversamos com a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Valinhos, a Cláudia Melchert. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com o programa Marcha pela Acessibilidade. Até lá, grande abraço.